Isaías 40:31. Você vai se levantar de novo. Há momentos em que a alma se cansa antes mesmo do corpo. Você continua de pé por fora, mas por dentro algo parece ter desabado. As forças diminuíram, a esperança ficou silenciosa, e o caminho que antes parecia claro, agora parece longo demais. Talvez você tenha orado, esperado, confiado, e mesmo assim se sente esgotado, como se tudo estivesse pesado demais para carregar sozinho, como se o tempo tivesse passado e a resposta ainda não tivesse chegado. Mas há uma verdade espiritual que não muda, mesmo quando você muda por dentro. O Eterno não mede sua força pelo que você consegue fazer hoje. Ele mede pela confiança que você deposita nele, mesmo cansado. Isaías escreveu essa palavra para pessoas que estavam no limite. Pessoas que já não tinham mais argumentos, apenas suspiros. E é exatamente nesse ponto, quando o humano termina, que o divino começa a agir. Talvez você ache que caiu longe demais, que perdeu tempo demais, que se enfraqueceu além do possível. Mas o Eterno não trabalha com restos de força. Ele trabalha com rendição. E a promessa não é apenas continuar, é se levantar de novo, com novas asas, com um novo fôlego, com uma força que não nasce do corpo, mas do alto. Se você chegou até aqui cansado, esta palavra não é coincidência. É um chamado silencioso dizendo: a sua renovação já começou. Quando a força acaba, a promessa começa. Existe um ponto invisível na caminhada onde a força humana se esgota por completo. Não é apenas o cansaço do corpo, é o desgaste da alma. É quando você já tentou ser forte, já tentou manter a fé, já tentou seguir em frente, e mesmo assim sente que algo dentro de você está vazio. Isaías não escreveu para pessoas cheias de energia. Ele escreveu para um povo cansado, exilado, emocionalmente drenado. Gente que havia perdido referências, chão, identidade e esperança. E é nesse cenário que surge a promessa: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Perceba algo essencial: a promessa não começa com ação, começa com espera. Não é os que correm, os que lutam, os que resolvem. É os que esperam. Esperar na linguagem espiritual não é passividade, é permanecer confiando mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. É não abandonar o altar quando o coração está cansado. É não fechar o espírito só porque o silêncio ficou longo demais. Talvez você esteja nesse lugar agora. Você ainda crê, mas não tem mais energia para provar nada. Você ainda ora, mas suas palavras são curtas. Você ainda confia, mas já não entende os caminhos. E o Eterno diz: é exatamente aqui que eu entro. Porque a força que vem do alto não se mistura com orgulho, controle ou autossuficiência. Ela nasce quando você reconhece: eu não consigo mais sozinho. Enquanto você tenta se manter de pé apenas com suas próprias pernas, o céu observa, esperando você soltar o peso que nunca foi seu para carregar. A renovação não vem quando você se esforça mais. Ela vem quando você descansa na promessa certa. Isaías não diz que a dor some, não diz que o deserto acaba imediatamente. Ele diz algo mais profundo: a força é renovada por dentro. Isso significa que, mesmo no mesmo cenário, algo muda em você. Sua visão se ajusta, seu espírito se fortalece, seu coração para de lutar contra o tempo de Deus. Você pode até estar parado externamente, mas internamente o céu já está trabalhando. E quando essa força começa a ser renovada, o desânimo perde autoridade, o medo perde voz e a esperança volta a respirar. Se hoje você se sente fraco, não veja isso como derrota, veja como sinal. Sinal de que o Eterno está prestes a fazer o que você não consegue fazer sozinho. E esta é apenas a primeira parte da promessa. Ainda há asas, ainda há corrida, ainda há caminhada. Mas tudo começa aqui. Quando a força acaba e a confiança permanece,
Esperar não é parar, é confiar no tempo certo. Quando a palavra diz os que esperam no Senhor, ela confronta uma ansiedade antiga do coração humano. Nós fomos ensinados a agir, resolver, acelerar, controlar. Mas o reino opera em outra lógica. Tempo alinhado gera força renovada. Esperar, no hebraico, carrega a ideia de entrelaçar-se, de permanecer ligado. Não é ficar parado olhando o tempo passar. É manter o coração conectado quando a resposta ainda não apareceu. Talvez o seu maior cansaço não venha do que você fez, mas do tempo em que você esperou sem entender. Esperou uma mudança que não veio. Esperou uma resposta que não chegou. Esperou um sinal que pareceu atrasar. E aos poucos, a espera virou peso, a fé virou cobrança e a oração virou esforço. Mas a promessa de Isaías não é para quem espera reclamando do tempo. É para quem espera confiando no caráter de Deus. Porque quando você confia no caráter, o tempo deixa de ser inimigo. Ele passa a ser instrumento. O eterno não atrasa, ele amadurece. Enquanto você espera, algo está sendo alinhado fora da sua visão. Pessoas estão sendo reposicionadas. Caminhos estão sendo fechados para evitar dores maiores. E você está sendo fortalecido para sustentar o que vem. Há respostas que, se chegassem antes, te quebrariam. Há portas que, se abrissem sem preparo, te fariam cair de novo. Por isso, a espera não é punição, é proteção. Esperar no Senhor é dizer com o coração: eu não entendo tudo, mas confio em quem governa tudo. E essa confiança gera um tipo raro de descanso. Um descanso que não depende de circunstâncias. Um descanso que nasce da certeza de que nada saiu do controle. Quando você aprende a esperar assim, a ansiedade perde espaço. A comparação perde força. A pressa deixa de comandar suas decisões. Você para de se mover por desespero e começa a se mover por direção. Isaías aponta para um segredo espiritual profundo. Quem espera corretamente não se desgasta, se fortalece. A espera correta não drena, ela acumula força, ela prepara o voo, ela ajusta as asas. E quando o tempo se cumpre, você não se levanta fraco, você se levanta renovado. Se hoje você sente que está esperando há tempo demais, talvez não seja atraso, talvez seja alinhamento. O céu não trabalha contra você, trabalha por você, mesmo quando você não vê. E essa espera não será em vão. Ela está construindo algo em você que não se perderá na próxima tempestade. Asas como águias, uma força que não nasce do chão. Isaías escolhe uma imagem que carrega um peso espiritual profundo. Subirão com asas como águias. Não é uma metáfora comum, é um código de revelação. A águia não é forte porque bate mais as asas. Ela é forte porque entende o vento. Ela não luta contra a tempestade, ela a utiliza para subir. Enquanto outras aves se escondem quando o vento vem, a águia abre as asas e se deixa levar para um nível mais alto. E isso revela algo essencial. A força que Deus promete não é produzida pelo esforço humano. É sustentada pelo mover do céu. Talvez você tenha tentado vencer batalhas usando apenas força própria. Talvez tenha lutado contra ventos que deveriam te levantar. Talvez tenha visto crises apenas como ameaça, quando, na verdade, elas eram plataformas de crescimento. O texto não diz que os ventos cessam. Ele diz que você sobe acima deles. Asas espirituais não nascem do conforto. Elas são formadas no atrito, na pressão, na espera. Há momentos em que Deus permite ventos fortes, não para te derrubar, mas para te ensinar a voar. Enquanto você tenta controlar tudo, o voo não acontece. Mas quando você aprende a confiar, o vento deixa de ser inimigo e passa a ser impulso. As asas da promessa não são para fugir da realidade, são para enxergar a realidade de um lugar mais alto. Quando você sobe, o que antes parecia gigante perde tamanho.
O que parecia confuso ganha perspectiva. O que parecia impossível começa a se alinhar. A águia não sobe de repente. Ela sobe em círculos, lentamente, com constância. E cada volta a afasta do chão que a limitava. Assim também é o processo espiritual. Você não se levanta de uma vez. Você sobe um nível de cada vez. E cada nível exige menos força própria e mais sensibilidade ao vento do espírito. Talvez hoje você esteja no meio da tempestade. O vento está forte, o cenário está instável e tudo dentro de você pede para se proteger. Mas o Eterno sussurra: abra as asas. Não lute contra o que eu posso usar para te elevar. Não resista ao processo que está formando em você uma força que não depende de circunstâncias. Asas, como águias, não significam ausência de luta, significam domínio sobre ela. Você não foi chamado para sobreviver no chão, foi chamado para enxergar de cima. E essa elevação não vem para te afastar das pessoas, mas para te amadurecer emocionalmente, espiritualmente, interiormente. Você sobe, não para se exaltar, mas para se alinhar. E quando o voo começa, o medo não some, mas deixa de comandar. Porque agora a sua força não nasce mais do chão, nasce do alto. Correr e não se cansar, quando o ritmo muda. Isaías continua a promessa com uma afirmação que desafia a lógica humana. Correrão e não se cansarão. Porque na experiência comum, correr sempre cansa. Mas aqui o profeta está falando de um outro ritmo, não do ritmo do mundo. O cansaço que esgota a alma não vem apenas da quantidade de passos, vem do ritmo errado. Vem de correr sem direção, de correr tentando provar algo, de correr carregando pesos que nunca foram seus. Quando o coração corre para agradar pessoas, para cumprir expectativas humanas, para manter aparências, o desgaste é inevitável. Mas quando o ritmo é ajustado pelo céu, algo muda profundamente. Correr, no contexto espiritual, não é pressa, é constância, é avançar com clareza, é se mover sem ansiedade. A promessa não diz que você nunca mais vai correr. Ela diz que você não correrá mais sozinho. Há uma diferença entre correr por sobrevivência e correr por propósito. Quando você corre por sobrevivência, cada obstáculo parece ameaça. Quando corre por propósito, cada desafio vira treinamento. O Eterno não remove imediatamente todas as demandas da sua vida. Ele muda a forma como você as sustenta. Você pode continuar trabalhando, continuar resolvendo, continuar avançando, mas agora sem o peso da exaustão interna. Esse é o sinal mais claro de renovação. As tarefas permanecem, mas o peso emocional não. Você percebe que algo mudou quando, mesmo fazendo mais, você se sente mais leve. Quando as responsabilidades não te esmagam, quando os desafios não te paralisam, quando o medo não define mais suas decisões. Correr e não se cansar significa que você parou de gastar energia com batalhas inúteis, parou de lutar contra o tempo, parou de se comparar, parou de carregar culpas antigas. Agora, sua energia é direcionada, seu foco é limpo, sua mente está alinhada, e isso produz um avanço sustentável. Talvez antes você até estivesse avançando, mas sempre à beira do colapso, sempre no limite, sempre cansado demais para celebrar. Agora, o avanço vem acompanhado de paz, e isso muda tudo. O reino não se move por exaustão, se move por obediência. Quando você corre no ritmo certo, o cansaço não governa, a ansiedade não domina, a pressa não dita o caminho. Você avança porque sabe quem te sustenta enquanto corre. E se hoje você sente que precisa correr, resolver, agir, a promessa ainda é válida. Não é sobre parar, é sobre alinhar. E quando o alinhamento acontece, o que antes drenava, agora fortalece. Caminhar e não desfalecer. Fé para os dias comuns. A promessa de Isaías termina com algo ainda mais profundo.
caminharão e não se fatigarão. Porque correr impressiona, mas caminhar sustenta. A maioria das vitórias espirituais não acontece em grandes saltos, acontece nos dias comuns, nos dias em que não há aplausos, nos dias em que ninguém vê, nos dias em que tudo parece normal, mas a fé é testada. Caminhar exige perseverança, exige constância, exige fidelidade silenciosa. Há pessoas que sabem correr em momentos de emoção, mas se perdem quando o caminho se torna repetitivo. Outras sabem subir como águias em tempos de revelação, mas se cansam quando o milagre não acontece todos os dias. Isaías mostra que a renovação verdadeira não é apenas para os picos, é para a jornada inteira. Caminhar e não desfalecer significa que a sua fé deixou de depender de sensações. Ela passou a se sustentar por convicção. Você continua orando mesmo sem arrepio. Continua confiando mesmo sem sinal visível. Continua obedecendo mesmo sem reconhecimento. Isso é maturidade espiritual. O desfalecer não começa nas pernas, começa no coração. Começa quando você perde o sentido do porquê está caminhando, mas quando o propósito está claro, o corpo acompanha, a alma se mantém firme, o espírito permanece estável. O Eterno não prometeu apenas te levantar para um momento, ele prometeu te sustentar no processo. Caminhar sem desfalecer é acordar um dia comum e ainda assim escolher confiar. É lidar com desafios repetidos sem perder a esperança. É enfrentar atrasos sem permitir que a frustração se torne amargura. Há uma graça especial para os passos simples, para quem não desiste no meio, para quem não abandona o caminho só porque ele não é mais emocionante. Essa promessa é um antídoto contra o esgotamento crônico da alma. Ela não ignora o cansaço, mas oferece sustentação contínua. Talvez você esteja num tempo em que não há grandes voos, nem corridas intensas, apenas passos. E isso não é fracasso, é fidelidade. Porque quem aprende a caminhar bem não cai quando o terreno muda. Você não foi chamado apenas para começar bem, foi chamado para permanecer. E o mesmo Deus que te dá asas, que ajusta seu ritmo, é o Deus que te sustenta quando tudo parece simples demais para ser espiritual. Se hoje você está apenas caminhando, continue. A promessa ainda está ativa e você não vai desfalecer. Renovação interior. Quando Deus trata o invisível. Antes de mudar cenários, o Eterno muda estruturas internas. Antes de levantar você por fora, ele fortalece você por dentro. Porque quedas repetidas não acontecem apenas por causa das circunstâncias, acontecem quando o interior está fragilizado. Isaías fala de renovação de forças, não de troca de ambiente. Isso revela algo essencial. A transformação mais poderosa não é externa, é interior. Muitos pedem mudança de situação, mas poucos permitem mudança de mentalidade. Pedem alívio da dor, mas resistem ao processo que cura a raiz. A renovação que vem do céu não é um ânimo passageiro, é um realinhamento profundo. Ela reorganiza pensamentos, cura memórias cansadas, silencia vozes internas que drenam energia. Há pessoas que estão exaustas não pelo que vivem hoje, mas pelo que carregam do ontem. Culpa acumulada, frustrações não resolvidas, medos que nunca foram confrontados. E enquanto isso não é tratado, qualquer força nova se perde rapidamente. Por isso, Deus começa de dentro para fora. Ele restaura o coração antes de restaurar o caminho. Renovar forças, no sentido espiritual, é receber clareza onde havia confusão, é receber paz onde havia conflito interno, é aprender a descansar sem sentir culpa por isso. Você percebe que a renovação começou quando sua reação muda, mesmo que a situação ainda seja a mesma. O que antes te tirava o sono, agora já não tem o mesmo poder.
O que antes te abalava emocionalmente agora encontra resistência interna. Isso é força renovada. Deus não apenas te dá energia para continuar, Ele te ensina a não se perder novamente, porque levantar e cair repetidas vezes cansa mais do que permanecer caído. Então, o céu decide te fortalecer para permanecer de pé. Talvez você tenha pedido muitas vezes: Deus, muda isso. E Ele respondeu em silêncio: primeiro, deixe-me mudar você. Não para te culpar, mas para te proteger. Quando o interior é curado, o exterior se ajusta com o tempo. Quando a mente é renovada, o caminho se torna mais claro. A renovação verdadeira faz você perceber limites. Ensina a dizer não, ensina a pausar, ensina a discernir o que vale sua energia. E isso não te enfraquece, te preserva. Porque a força que vem do alto não é apenas para avançar, é para permanecer saudável durante o avanço. Se você sente que algo dentro de você está sendo reorganizado, mesmo sem grandes mudanças externas, isso não é retrocesso. É o céu trabalhando no invisível para que quando você se levantar plenamente não caia de novo no mesmo lugar. Levantar de novo não é voltar ao que era. Há uma diferença profunda entre se levantar e simplesmente voltar ao ponto de partida. Isaías não fala de retorno ao estado anterior, ele fala de renovação. Levantar de novo não é repetir padrões antigos. Não é tentar ser quem você era antes da queda. É se tornar alguém mais consciente, mais alinhado, mais inteiro. Muitas pessoas querem a força de antes, mas não querem a maturidade que vem depois da dor. Querem voltar a fazer tudo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Mas o Eterno não desperdiça processos. Cada queda deixa um ensinamento. Cada cansaço revela um limite. Cada espera desenvolve discernimento. Se você se levantar sem aprender, o ciclo se repete. Se você se levanta transformado, o ciclo se encerra. A promessa de Isaías não é restaurar a versão antiga de você, é gerar uma versão fortalecida. Agora você não corre mais por impulso, não caminha mais por obrigação, não espera mais por medo. Você passa a se mover por convicção. Levantar de novo significa que você aprendeu a ouvir antes de agir. Aprendeu a descansar antes de se esgotar. Aprendeu a discernir antes de se entregar. A força renovada vem acompanhada de sabedoria. Talvez você esteja com receio de se levantar porque tem medo de errar de novo. Medo de se machucar de novo. Medo de confiar de novo. Mas a renovação que vem de Deus não te devolve ao campo sem preparo. Ela te equipa. Agora você sabe quando parar, sabe quando continuar, sabe quando dizer sim e quando dizer não. Você não perdeu tempo, você ganhou percepção. O levantar de novo é silencioso. Não vem com barulho, vem com firmeza. As pessoas talvez nem percebam imediatamente, mas você sente por dentro. Algo mudou. A forma de reagir mudou. A forma de decidir mudou. A forma de se relacionar mudou. E isso é libertador. Porque você não está mais tentando provar nada. Está apenas vivendo alinhado. Isaías aponta para um futuro em que o povo não apenas sobreviveria, mas viveria com dignidade espiritual. E essa promessa continua válida. Levantar de novo é carregar menos peso, andar com mais clareza e depender menos de si e mais do Eterno. Você não está voltando ao que era, você está avançando para o que foi preparado. E essa nova posição é mais segura do que qualquer força antiga que você já teve. A espera não foi em vão. O tempo revela. Há uma pergunta silenciosa que surge em todo o tempo de espera. Isso tudo valeu a pena? Quando o processo é longo, o coração começa a duvidar do propósito. Isaías responde essa pergunta sem usar argumentos humanos. Ele aponta para o resultado. A espera gera força, o silêncio gera profundidade, o atraso gera maturidade.
Nada do que você viveu esperando foi desperdiçado. Enquanto você achava que estava parado, algo estava sendo construído fora da sua percepção. E algo ainda mais importante estava sendo ajustado dentro de você. A espera não é um buraco no tempo, é um espaço de formação. O problema não é esperar sem entendimento. Mas quando a revelação chega, você percebe que cada dia teve função. Há respostas que só fazem sentido depois. Há portas que você agradece por não terem se aberto antes. Há caminhos que, se tivessem sido liberados no tempo errado, teriam te levado a um lugar de perda. O tempo de Deus não humilha, ele protege. A espera separa o impulso da obediência, separa o desejo imediato do propósito eterno. E quando essa separação acontece, a sua força deixa de ser emocional e passa a ser espiritual. Você não confia mais porque sente. Confia porque conhece. Conhece o caráter, conhece a fidelidade, conhece o cuidado nos detalhes. E isso muda a forma como você olha para o futuro. Agora, você não se desespera com atrasos. Você discerne, não tenta acelerar processos. Você respeita, não se compara com o tempo de outros. Você honra o seu. A espera ensina algo que a pressa nunca ensina: discernimento. Talvez hoje você esteja começando a entender por que certas coisas não aconteceram quando você queria. Por que certas pessoas saíram? Por que certos planos falharam? E aos poucos, a dor dá lugar à clareza. Você percebe que não foi abandono, foi direcionamento, não foi rejeição, foi livramento, não foi atraso, foi preparação. Isaías não prometeu uma vida sem espera, prometeu que a espera produziria algo que não se perde. E quando o tempo revela, você não apenas recebe a bênção, você tem estrutura para sustentá-la. A espera te ensinou a valorizar o essencial, a confiar no invisível, a descansar sem culpa. E agora, quando você se levanta, leva consigo algo que ninguém pode tirar, uma fé amadurecida. Se você ainda está esperando, permaneça, porque quando o tempo revela, você entende que nada foi em vão. Quando o céu te sustenta, a sua queda não te define. Uma das maiores mentiras que o cansaço sussurra é esta: você caiu porque não foi forte o suficiente. Mas Isaías desmonta essa narrativa ao revelar uma verdade mais alta. A queda não define quem você é, o sustento define. Até os mais fortes caem, até os mais experientes se cansam, até os que já venceram batalhas antes enfrentam momentos de esgotamento. O texto diz que jovens se cansam e até os vigorosos tropeçam. Isso não é acusação, é humanidade. A diferença não está em quem nunca cai, mas em quem sabe de onde vem a força para se levantar. Quando o céu te sustenta, a queda não se transforma em identidade, ela se torna aprendizado. Ela se torna ponto de ajuste, ela se torna transição. O problema não é cair, é permanecer caído por acreditar que o chão é seu lugar. Isaías revela que a promessa não é evitar todo tropeço, mas garantir que o cansaço não tenha a última palavra. Você pode até ter sido derrubado por circunstâncias, por pessoas, por decisões que hoje você faria diferente, mas nada disso tem autoridade para definir seu fim. Quando a força vem do alto, o chão deixa de ser destino e passa a ser passagem. Há pessoas que vivem presas ao momento da queda, revisitam erros, revivem fracassos. Carregam culpas como se fossem sentenças eternas, mas a renovação de forças quebra esse ciclo. Ela te ensina a olhar para o passado sem morar nele, a reconhecer erros sem se aprisionar a eles. Você não é o tombo, você é o processo de restauração. Quando o céu sustenta, a vergonha perde poder, a acusação perde voz, o medo perde domínio.
Você começa a entender que a queda não foi o fim da sua história, foi o ponto em que você aprendeu a depender menos de si e mais de Deus. E isso muda tudo. Porque agora, quando você se levanta, não se levanta arrogante, se levanta consciente, consciente dos limites, consciente da graça, consciente de que a força que te mantém de pé não nasce da autossuficiência, nasce da dependência correta. Isaías não romantiza a dor, mas também não a eterniza. Ele aponta para um futuro em que o cansaço não governa, o fracasso não define e a queda não encerra. Quando o céu te sustenta, você pode até tropeçar, mas não permanece no chão, porque a promessa continua ativa. Você vai se levantar de novo, você vai se levantar de novo. A promessa agora se torna oração. Isaías não encerra essa promessa como um discurso distante. Ela não foi escrita para ser apenas lida, foi escrita para ser vivida. Depois da espera, depois do cansaço, depois das quedas silenciosas que ninguém viu, a palavra aponta para um momento decisivo, o momento em que a promessa deixa de ser apenas entendimento e se torna entrega. Porque há um ponto na caminhada em que você já não precisa de mais explicações. Você precisa de alinhamento. Precisa de restauração interior. Precisa permitir que o céu faça o que suas forças já não conseguem sustentar. O levantar de novo começa exatamente aqui. Não quando tudo está resolvido, mas quando o coração decide confiar, mesmo sem controlar. Agora você entende. A renovação não vem da pressa, vem da dependência. Não nasce do esforço excessivo. Nasce do descanso em Deus. E é por isso que este momento não termina em palavras, ele se aprofunda em oração, porque há coisas que não se destravam com lógica, apenas com rendição. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem no limite da sua força. Talvez esteja tentando continuar sem saber de onde tirar energia. Talvez tenha chegado até aqui com o coração cansado, mas ainda aberto. E isso é suficiente. Agora, não é mais tempo de correr, é tempo de receber, tempo de permitir que o Eterno renove o que foi drenado, levante o que caiu e fortaleça o que quase desistiu. Por isso, antes de seguir adiante, pare por um instante. Respire, silencie por dentro e permita que esta promessa se transforme em oração viva. Porque quando a palavra é orada, ela deixa de ser apenas promessa e se torna realidade espiritual. E depois da oração, o caminho continua. Não como antes, mas com uma fé mais firme, um coração mais estável e uma força que não se esgota facilmente. Este não é o fim desta mensagem, é o início de um novo posicionamento interior. E agora, ore comigo. Pai eterno, nós nos colocamos agora diante da Tua presença não com força própria, não com argumentos, não com explicações, mas com o coração aberto. Há pessoas ouvindo esta oração que chegaram até aqui cansadas. Cansadas de tentar, cansadas de esperar, cansadas de carregar pesos invisíveis. Mas a Tua palavra declara que os que esperam em Ti renovam as forças. Por isso agora nós entregamos o cansaço, entregamos a frustração, entregamos o medo de cair outra vez. Onde a alma se enfraqueceu, renova. Onde a esperança quase se apagou, sopra a vida. Onde o coração se fechou para não doer, traz cura. Pai, há batalhas que ninguém vê, lutas silenciosas, noites longas, pensamentos repetitivos. Que agora, neste instante, o Teu descanso alcance quem precisa. Não um descanso de fuga, mas um descanso que restaura. Nós declaramos, o fôlego volta, a clareza retorna, a força interior é renovada. Levanta o que caiu, fortalece o que quase desistiu, sustenta quem está no meio do caminho. Como a águia que sobe acima da tempestade, leva esta pessoa a um novo nível de visão.
Que ela não lute contra o vento, mas aprenda a voar com ele. Que o medo não governe mais. Que a ansiedade não dite mais decisões. Que o passado não defina mais o futuro. Pai, ensina a correr sem se cansar, ensina a caminhar sem desfalecer, ensina a esperar sem perder a fé. Se houve culpa, traz perdão. Se houve vergonha, traz libertação. Se houve confusão, traz direção. Nós declaramos agora, em espírito e em verdade, esta pessoa vai se levantar de novo, não pela própria força, mas pela tua fidelidade. Que ela se levante com maturidade, com discernimento, com paz no coração, e que a partir de hoje, cada passo seja sustentado, cada decisão seja guiada, cada dia seja vivido com propósito. Recebe esta oração, Pai. Sela esta palavra no coração de quem ouviu e manifesta a tua promessa no tempo certo, para a honra e glória do Eterno. Amém. Não saia agora. Se esta oração falou com você, permaneça neste lugar. Aqui nós caminhamos juntos. Aqui ninguém luta sozinho. Aqui cada palavra é uma semente de fé. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não por hábito, mas por alinhamento. Porque a próxima palavra pode ser exatamente o que vai sustentar você amanhã. Não é o fim, é o começo de algo novo. A palavra viva, ensinamentos para edificar e aplicar hoje. Quando Isaías escreveu sobre renovação de forças, ele não estava registrando poesia espiritual para ser admirada à distância. Ele estava transmitindo princípios vivos, destinados a atravessar gerações e continuar edificando corações muito além do seu tempo. E é exatamente aqui que esta mensagem se aprofunda. Os ensinamentos deixados por Deus aos profetas não pertencem apenas ao passado. Eles não foram dados apenas para um contexto histórico específico. Eles carregam direção prática, sabedoria aplicável e fundamentos espirituais para a vida de hoje. A palavra não foi entregue apenas para informar, foi entregue para transformar. Cada ensinamento revela uma forma de viver. Cada promessa aponta para um posicionamento. Cada correção carrega proteção embutida. Quando Isaías fala de esperar, de renovar forças, de caminhar sem desfalecer, ele está ensinando princípios que podem e devem ser aplicados agora. Na forma como lidamos com o tempo, na maneira como reagimos ao cansaço, na postura que assumimos diante das dificuldades diárias. A palavra de Deus não é um texto fechado, ela é um campo vivo de aprendizado contínuo. E quanto mais você caminha nela, mais percebe que ainda há muito a explorar, muito a compreender, muito a amadurecer. Há ensinamentos sobre descanso em meio à pressão. Há sabedoria sobre decisões em tempos de incerteza. Há direção para relacionamentos, trabalho, escolhas, limites e propósito. Nada disso está distante da vida real. O erro de muitos não é ouvir a palavra, é não aplicá-la, porque ouvir sem praticar gera frustração, mas ouvir e aplicar gera edificação sólida. Quando você começa a trazer os ensinamentos proféticos para o cotidiano, algo muda. A fé deixa de ser apenas emocional e passa a ser prática. O espiritual deixa de ser separado da vida e passa a orientar cada área dela. E isso exige um coração ensinável. Deus nunca parou de falar, mas Ele fala muitas vezes por meio de princípios antigos que continuam atuais. O que muda não é a palavra, é a profundidade com que nós a acessamos. Há camadas ainda não exploradas. Há revelações que só se abrem para quem permanece. Há entendimento que só vem com constância. Por isso, cada mensagem não deve ser o fim, mas o início de um processo de aprendizado contínuo. O levantar de novo não é apenas recuperar forças, é aprender a viver com mais sabedoria do que antes. E quanto mais você se aprofunda nos ensinamentos que Deus deixou por meio dos profetas, mais percebe que a palavra não limita. Ela expande.
não prende, ela direciona. Não confunde, ela esclarece. Há muito ainda a ser revelado, muito ainda a ser aplicado, muito ainda a ser vivido. E cada passo nessa jornada edifica não apenas a fé, mas a vida como um todo. Porque a palavra de Deus não foi feita apenas para ser ouvida. Ela foi feita para ser vivida, praticada e explorada continuamente. Hoje, amanhã e em cada novo tempo que se abre diante de você. Há um ponto de amadurecimento espiritual em que a palavra deixa de ser buscada apenas para consolar o coração e passa a ser usada como fundamento para decisões. No início da caminhada, muitos se aproximam das Escrituras buscando alívio para a dor, respostas para o sofrimento, força para continuar. E isso é legítimo. A palavra acolhe, sustenta e restaura. Mas Deus nunca quis que seus ensinamentos fossem usados apenas como refúgio emocional. Eles foram entregues como direção de vida. Os profetas não falaram apenas para acalmar o povo em tempos difíceis. Eles ensinaram como viver, como escolher, como permanecer, como alinhar o coração, mesmo quando as circunstâncias eram instáveis. Quando Isaías fala de esperar, correr, caminhar e não desfalecer, ele está oferecendo um modelo de vida espiritual equilibrada. Um modelo que ensina quando agir, quando pausar, quando avançar e quando apenas permanecer fiel. Aplicar a palavra hoje significa permitir que ela influencie escolhas práticas. Como você reage sob pressão, como administra o tempo, como lida com limites, como decide continuar mesmo sem garantias visíveis. A maturidade espiritual se revela quando a palavra deixa de ser consultada apenas em momentos de crise e passa a ser referência diária. Ela orienta decisões silenciosas, ajusta prioridades, evita desgastes desnecessários, protege de escolhas impulsivas. Deus deixou princípios claros porque sabia que nem toda situação teria uma resposta imediata do céu. Mas toda situação poderia ser enfrentada com sabedoria se os fundamentos estivessem bem estabelecidos. E esses fundamentos continuam válidos. A palavra não envelheceu. O que muitas vezes envelhece é a nossa disposição de ouvi-la com profundidade. Quando você começa a aplicar os ensinamentos proféticos no cotidiano, a vida ganha estrutura. As emoções encontram limite saudável. A fé deixa de ser instável. Você passa a decidir menos pelo medo e mais pela verdade. Menos pela pressa e mais pela direção. Menos pela comparação e mais pelo propósito. E isso gera algo raro, uma vida edificada de dentro para fora. A palavra não foi feita para ser lembrada apenas nos dias difíceis. Ela foi feita para sustentar uma vida inteira. E quanto mais você permite que ela seja base, menos você se perde quando os ventos mudam. Uma das maiores revelações da caminhada espiritual é compreender que nunca chegamos a um ponto final de aprendizado. Na palavra de Deus, sempre há mais profundidade, mais clareza, mais entendimento a ser alcançado. Cada ensinamento aplicado abre espaço para outro. Cada verdade vivida prepara o coração para uma nova revelação. Deus não entrega tudo de uma vez. Ele conduz em camadas, respeitando o tempo, o crescimento e a maturidade de cada pessoa. Por isso, a jornada não termina quando você se levanta. Ela apenas entra em um novo nível. Isaías 40:31. Não encerra uma história, ele inaugura um estilo de vida baseado em dependência, renovação e constância. E essa mesma lógica se estende por toda a palavra. Há muito ainda a ser explorado. Há princípios que só se revelam com o tempo. Há ensinamentos que só fazem sentido depois de certas experiências. A fé não é estática. Ela cresce, amadurece e se aprofunda conforme você permanece. Por isso, cada mensagem deve gerar continuidade. Cada ensino deve despertar fome.
Cada palavra deve abrir o coração para mais aprendizado. Deus não deseja apenas que você ouça. Ele deseja que você caminhe com Ele, aprendendo ao longo do caminho. E quanto mais você se aproxima da palavra com esse entendimento, menos ela se torna um dever e mais se torna um privilégio. Você passa a perceber que a Escritura não limita sua vida. Ela amplia sua visão, não engessa suas escolhas. Ela dá direção segura, não confunde. Ela traz clareza em meio ao caos. Ainda há promessas a serem compreendidas. Ainda há princípios a serem praticados. Ainda há sabedoria a ser revelada. E isso não deve gerar ansiedade, mas expectativa saudável. Porque caminhar com Deus é saber que cada novo dia traz uma oportunidade de crescer, aprender, ajustar e viver melhor do que ontem. Assim, este encerramento não é um ponto final. É um convite silencioso à continuidade. Continue aprendendo. Continue aplicando, continue explorando a palavra, porque enquanto houver fôlego, Deus continuará ensinando. E quem permanece nessa jornada não apenas se levanta de novo, constrói uma vida edificada, firme e sustentada por verdades eternas. Se inscreva no canal e ative as notificações. Quero ver você aqui novamente em nosso próximo ensinamento.